O zumbido do jato particular era baixo, constante, quase calmante. Mas lá dentro, na cabine, o ambiente era tudo menos calmo. Os assentos de couro macio, as mesas de mogno polido e o champanhe gelado. Garrafas pintavam um quadro de elegância e poder. No entanto, para Emily Carter, sentada no canto mais distante com as mãos cobrindo protetoramente sua barriga de 6 meses de gravidez, aquele luxo parecia uma gaiola. Seu coração batia forte. Seus olhos estavam queimando, e cada som vindo do outro lado do corredor cortava mais fundo em sua alma. Seu marido, Adrian Carter, estava recostado confortavelmente em um dos assentos enormes, com um copo de uísque na mão. Sua gravata estava afrouxada. Seu sorriso presunçoso, sua risada enchendo a cabine. Ao lado dele, envolto em um vestido prateado brilhante que deixava pouco para a imaginação, sentou-se Vanessa Moore, sua amante. Seus dedos bem cuidados descansavam corajosamente no braço de Adrienne. Seus lábios vermelhos roçando em sua orelha, enquanto ela sussurrava algo que o fez rugir. De tanto rir. Não era apenas intimidade. Era uma demonstração pública de humilhação. Emily sentia cada par de olhares se alternando entre ela e o casal do outro lado da cabine. Alguns sócios, 2 investidores de alto nível, e até os comissários de bordo foram forçados a testemunhar a cena horrível. Todos sabiam que Adrienne era casada. Todos sabiam que ela era sua esposa. E, no entanto, aqui estava ele exibindo sua amante. Diante deles como se ela nem existisse. Ela piscou rapidamente, forçando-se a não chorar. Chorar só pioraria as coisas. Chorar daria a Vanessa a satisfação que ela claramente queria. Porque Vanessa não era sutil. Toda vez que ela aproximou-se de Adrian e lançou um olhar triunfante para Emily, como um gato brincando com um pássaro ferido. Sua risada era cortante, estridente e cortante. Emily se mexeu desconfortavelmente na cadeira, sentindo o bebê se mexer sob suas costelas. Ela sussurrou baixinho. Está tudo bem, querido. Mamãe está aqui. Ficaremos bem. Mas, no fundo, ela não acreditara em suas próprias palavras. Ela se sentia presa. Presa em um casamento que havia se tornado um pesadelo. Presa em um jato onde ela não conseguia escapar. Presa numa humilhação que a cortava mais fundo do que qualquer lâmina. Adrienne ergueu o copo em tom de brincadeira. Comemoração, virando a cabeça apenas o suficiente para olhá-la. Anime-se, Emily, disse ele em voz alta, com a voz cheio de sarcasmo. Você deveria estar feliz. Nem todo mundo consegue voar para Paris. Num jato como este. Você deveria tentar sorrir. Você parece patético. O quarto riu sem jeito. Os investidores trocaram olhares, alguns envergonhados, outros entretidos. As bochechas de Emily coraram com calor, mas ela não respondeu. Ela havia aprendido há muito tempo que responder a Adrienne em público só piorava as coisas. Pior, ele prosperou com a dor dela. Ele gostava de mostrar ao mundo o quão pouco ela importava para ele agora. Vanessa se inclinou para ele, seu perfume enchendo o ar. Ela está com ciúmes, querido. Ela ronronou alto. O suficiente para todos ouvirem. Nem toda mulher consegue manter um homem como você. Então ela inclinou a cabeça para trás e riu. Uma risada cruel e triunfante que cortou o peito de Emily. Os dedos de Emily apertou o braço da cadeira. O bebê chutou novamente, como se sentisse sua angústia. Por um momento, ela pensou que poderia desmaiar. A humilhação era insuportável. Mas foi a traição que a destruiu. Era uma vez. Adrienne tinha sido o homem em quem ela confiava sua vida, o homem que prometeu amá-la em cada momento. O jato atingiu um bolsão de turbulência, sacudindo-o. Passageiros. Vanessa gritou de brincadeira e agarrou o braço de Adrienne enquanto ele ria e a tranquilizava. Emily firmou-se com uma mão na barriga. A ironia não lhe passou despercebida. O marido podia confortar a amante, mas ele nunca perguntou se ela estava confortável durante a gravidez. O silêncio que se seguiu à turbulência era pesado. Emily tentou se concentrar no zumbido dos motores, em sua respiração, em
Qualquer coisa que a impedisse de desabar na frente dessas pessoas. Mas então a voz de Vanessa soou novamente, afiada como uma faca. Diga-me, Emily. Ela zombou, virando a cabeça deliberadamente. Você já se perguntou por que ele me escolheu? Por que ele prefere a minha companhia à sua? A pergunta pairava no ar como fumaça. Adrienne sorriu, tomando outro gole de sua bebida, sem nem mesmo tentar se defender. Sua esposa. Os investidores se inclinaram para a frente, desconfortáveis, mas curiosos. Emily engoliu em seco, com a garganta apertada. Ela queria gritar, chorar, exigir respeito, mas as palavras ficaram presas em seu peito. Ela ficou congelada, seu silêncio apenas, alimentando sua crueldade. Vanessa se aproximou, seus olhos brilhando de malícia. É simples, na verdade. Algumas mulheres foram feitas para serem admiradas, queridas, desejadas. Ela inclinou a cabeça, presunçosa, e outros, bem, eles são feitos para serem esquecidos. A cabana explodiu em suaves risos, sussurros abafados e copos estalando. Os olhos de Emily estavam turvos de lágrimas. Ela se recusou a deixar cair. Ela voltou seu olhar para a pequena janela oval, à noite. O céu se estendia infinitamente lá fora. As estrelas piscavam fracamente, zombando dela com sua distância. Seu estômago se revirou, seu coração. E naquele momento, ela percebeu que estava completamente sozinha. Adrienne a havia abandonado emocionalmente muito antes. Esta noite, e agora ele estava despojando sua dignidade diante do mundo. Mas o que ela não percebeu, o que ninguém percebeu, foi que outra pessoa estava observando. Alguém que permaneceu. Silencioso, sua expressão elegível, seu copo intocado. Alexander Carter, o mais velho de Adrienne. Irmão, sentado na outra extremidade da cabine, um bilionário por direito próprio. Ele havia construído impérios com o tipo de precisão e disciplina que Adrienne jamais possuíra. Sua presença era poderosa, autoritária, porém contida. Ao contrário de Adrienne, ele não precisava ostentar sua riqueza ou charme. Ele simplesmente existia, e o ambiente se curvava à sua gravidade. Durante toda a noite, Alexandre não disse uma palavra. Ele observou em silêncio, sem perder nada com seus olhos aguçados. A crueldade, a humilhação, a zombaria. Agora, enquanto o riso de Vanessa ecoava novamente, e os ombros de Emily tremeram em desespero silencioso, sua mandíbula se apertou, seus nós dos dedos. Alargou-se em torno da haste do copo. Pela primeira vez, ele se inclinou para a frente, sua voz cortando a cabine como: "Aço! Já chega!" O riso morreu instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para ele. Adrienne congelou, o sorriso irônico sumindo do rosto. Vanessa piscou, seus lábios pintados se abrindo em choque. E Emily arregalou os olhos e olhou para o homem que ela mal ousara reconhecer até agora. Porque o que Alexandre estava prestes a fazer mudaria tudo. O silêncio que se seguiu às palavras de Alexandre foi ensurdecedor. O jato particular, uma vez cheio, com risos e arrogância, agora se sentia mais frio, mais apertado, quase sufocante. Todos se viraram para olhá-lo, seus. Surpresa clara. Adrienne se mexeu desconfortavelmente na cadeira, dividida entre irritação e desconforto. Vanessa. O sorriso confiante vacilou, suas unhas perfeitamente cuidadas batendo nervosamente na borda do copo. Emily ficou paralisada, olhos arregalados fixos em Alexander. Por um momento, apenas um breve e fugaz momento, ela sentiu como se alguém finalmente tivesse visto. Ela viu a humilhação, a crueldade, o sofrimento silencioso. Mas aquele momento o alívio frágil durou pouco. Adrienne soltou uma risada seca, balançando a cabeça. Vamos, Alex. Ele zombou, erguendo o copo em direção ao irmão. Não me diga que você está do lado dela. Ela é minha esposa. Não é sua. Se eu quiser brincar com ela, eu brinco. Brincadeira. A voz de Alexander estava calma. Perigosamente calma. Isso não me pareceu uma piada. Os olhos de Adrienne se estreitaram. Mas em vez de responder, ele se recostou na cadeira, fingindo não se importar.
Vanessa, no entanto, não estava pronta para voltar. Para baixo. Ela se inclinou para frente, sua voz transbordando de falsa simpatia. Honestamente, Alexander, você não deveria desperdiçar seu preocupação. Algumas mulheres simplesmente não sabem como manter seus maridos felizes. Emily teve sua chance. Agora é a minha vez. As palavras. Cortou a cabine como vidro. Emily se encolheu, suas mãos instintivamente agarrando sua barriga. O calor subiu até ela. Rosto. Sua humilhação se tornando insuportável. Ela queria desaparecer, sumir no ar, mas não conseguia. Ela estava presa nesta prisão voadora, forçada a ouvir enquanto a mulher que seu marido exibia ao lado dele zombava dela. Existência. Adrienne riu, claramente entretida. Vanessa tem razão, Emily. Você tem faltado. Eu mereço mais. Eu mereço uma mulher que me entenda, que não me arrasta para baixo com suas mudanças de humor e exigências. Ele gesticulou em direção a Vanessa com um sorriso maroto. É por isso. Ela está aqui. Ela me faz sentir vivo. Suspiros percorreram a cabine. Até os investidores se mexeram desconfortavelmente. Seus assentos. Não era mais apenas fofoca. Era crueldade praticada com uma plateia. O peito de Emily apertou. Ela mordeu os lábios com tanta força que sentiu o gosto de sangue, lutando contra o soluço que lhe arranhava a garganta. Mas antes que pudesse responder, Vanessa se levantou. O som de seus saltos no chão polido ecoou como uma contagem regressiva. Ela atravessou a rua estreita. Corredor, parando em frente ao assento de Emily. Vamos ser honestos, Vanessa zombou, cruzando os braços sobre o peito. Olha você aí sentada como um animal ferido, escondida atrás da barriga. Você acha que a pena mantém um homem. Você acha que estar grávida te torna especial. Mulheres engravidam todos os dias. O hálito da Emily engatou. Suas mãos apertaram o estômago, como se protegesse seu filho ainda não nascido do veneno que jorrava deste. Boca da mulher. Vanessa se inclinou, seu rosto a centímetros do de Emily. Seu perfume era avassalador, cortante e nauseante. Sua voz se transformou em um sussurro com a intenção de ferir ainda mais profundamente. Ele não te ama. Mas ele nunca mais fará isso. Você não passa de um peso morto. Então, de uma só vez, com um movimento chocante, Vanessa estendeu a mão. Ela agarrou um punhado do cabelo de Emily e puxou. Emily engasgou, um grito de dor dilacerando sua garganta enquanto sua cabeça se jogava para trás. O choque repentino quase a jogou do assento. O pânico a invadiu. Através de seu corpo, seu coração disparado, seus braços instintivamente envolvendo sua barriga para proteger seu bebê. A cabine explodiu. Suspiros, gritos, o arrastar de cadeiras contra o chão. Um dos investidores se levantaram do assento em choque. A comissária de bordo deixou cair a garrafa que segurava, e o vidro se estilhaçou pelo chão. Mas o som mais alto era a risada de Adrienne. Ele não se moveu para impedir Vanessa. Ele não protegeu sua esposa grávida. Em vez disso, ele se recostou na cadeira, sorrindo, apreciando o espetáculo como se fosse um entretenimento. Cuidado, Vanessa, ele disse lentamente, sorrindo. Não a machuque muito. Ela é frágil. As lágrimas de Emily borraram sua visão enquanto a dor queimava seu couro cabeludo. Sua humilhação era completa. Sua marido permitiu que sua amante colocasse as mãos sobre sua esposa grávida. Em vez de impedi-lo, ele o encorajou. Isso. Seu peito arfava. Sua voz falhou quando ela sussurrou. Adrien, por favor. Wise. Seu apelo foi abafado pelo riso de Vanessa. Cruel e triunfante. Veja bem, até ela sabe que é impotente. Ela não pode lutar comigo. Ela não pode lutar contra ninguém. O corpo inteiro de Emily tremeu. Sua dignidade se despedaçou. Ela sentiu o peso de cada um par de olhos sobre ela, julgando, com pena, zombando. Ela queria gritar, lutar, de volta, mas o medo de machucar seu bebê a manteve congelada. Tudo o que ela podia fazer era suportar a humilhação, sua
de partir o coração a cada segundo. Foi Alexandre quem se moveu primeiro. Sua cadeira raspou para trás com uma rapidez que silenciou a cabine. Ele cruzou o corredor em 2 longas passadas, sua presença tão comandando que o aperto de Vanessa vacilou. Ele agarrou seu pulso com uma força que a fez ofegar e a forçou a soltar o cabelo de Emily. Chega, disse ele, com a voz fria como gelo e o olhar fixo. Vanessa no lugar, sua bravata desmoronando sob o peso da autoridade dele. Toque nela de novo e você vai se arrepender. Vanessa recuou, esfregando o pulso, seus olhos brilhando de medo e fúria. O sorriso irônico de Adrienne desapareceu, substituído por um lampejo de inquietação. Pela primeira vez, ele pareceu perceber que seu irmão não iria ignorar seu comportamento. Emily, com o cabelo desgrenhado, as bochechas molhadas de lágrimas, sentou-se tremendo em seu assento. Seu peito subia e descia com a respiração entrecortada. Ela olhou para Alexander, com choque e gratidão misturados em seu olhar. Ninguém jamais a havia defendido daquele jeito. Não, desde que seu casamento começou a ruir. Alexander não a olhou diretamente, mas seu tom de voz suavizou-se um pouco. Você está segura agora, disse ele baixinho, e então voltou seu olhar de aço para Adrien. Você me dá nojo, disse ele, sem rodeios. Você deixe outra mulher agredir sua esposa grávida, e você riu. Você tem ideia de que tipo de homem isso faz de você? A cabana estava em silêncio. Adrienne abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua arrogância vacilava. As lágrimas de Emily diminuiu, mas a dor em seu peito só aumentou. Ela havia sido humilhada, degradada, quase quebrado. E ainda assim, naquele momento, uma semente de algo desconhecido se agitou. Dentro dela. Não era esperança. Ainda não. Mas era o mais tênue sussurro de força. Porque pela primeira vez, alguém viu sua dor e se recusou a deixá-la continuar. E ela não conseguia se livrar da. Sentindo que esta noite era apenas o começo do que estava por vir. A cabine do jato parecia um tribunal. Cada olhos fixos na figura alta e imponente de Alexander Carter. Sua presença preencheu a sala, engolindo a presunção que persistia apenas alguns momentos antes. Onde Adrienne prosperava com risadas baratas e jogos cruéis, Alexandre carregava algo mais pesado, uma autoridade que silenciava as pessoas sem que ele levantasse a voz. Emily estava encurvada em seu assento, com o cabelo desgrenhado pelo ataque de Vanessa, seu corpo tremendo enquanto ela agarrava seu estômago protetoramente. Lágrimas ainda brilhavam em suas bochechas, mas ela não estava mais completamente sozinha. Pela primeira vez em anos, alguém se interpôs entre ela e seus algozes. Ela mal conseguia respirar enquanto tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Vanessa recuou, sua bravata rachada. Seus lábios pintados se separaram enquanto ela tentava falar, mas nenhum som saiu. Ela havia subestimado Alexandre. Todos tinham. O olhar de Alexandre percorreu a sala lenta e deliberadamente. O que vocês acabaram de testemunhar, ele disse calmamente, não era apenas vergonhoso, era criminoso. Os investidores mudaram desconfortavelmente em seus assentos. Eram homens acostumados a jogos de poder, a assistir fortunas subirem e descerem como dados em um jogo. Mas mesmo eles não podiam ignorar o peso de suas palavras. Sua voz carregava algo que exigia obediência, como um martelo golpeando para baixo. Adrienne forçou uma risada, embora seus olhos traíssem desconforto. Ah, vamos lá, Alex. Não faça isso. Transformar isso em algo que não é. Estávamos nos divertindo. Emily é muito sensível. Vanessa simplesmente se empolgou. Não faz mal. Feito. Nenhum dano causado. Os olhos de Alexander se estreitaram. Seu maxilar se contraiu. Ela está carregando seu filho, Adrien. Você ao menos entende o que isso significa. Sua voz ficou mais aguda, cortando o ar. Aquela mulher é sua esposa, a mãe do seu bebê ainda não nascido, e você ficou sentado ali rindo enquanto sua amante a agredia. Oh! A palavra amante pairava no ar, vulgar e crua. Vanessa se encolheu.
A expressão de Adrienne escureceu. Pela primeira vez, a vergonha tomou conta de seu rosto, embora ele rapidamente tentasse disfarçá-la com arrogância. Você está exagerando. Adrienne retrucou. Isso é entre mim e minha esposa. Fique fora disso. Não, respondeu Alexander, em voz baixa, mas firme. Deixou de ser apenas entre você e ela no momento em que você arrastou a dignidade dela pela lama na frente de todos. Essas testemunhas. Você a humilhou, Adrien, e por extensão, você humilhou esta família. Os investidores trocaram olhares. O nome Carter tinha peso em todos os cantos do mundo. Para manchá-lo tão publicamente era perigoso, imprudente. Emily engoliu em seco, com o coração batendo forte. Ela sempre pensou. Alexandre distante, intocável, desinteressado em sua existência. Mas agora, ouvindo-o falar, ela percebeu que ele tinha. Observando o tempo todo, observando e julgando silenciosamente a crueldade que ela sofreu. O temperamento de Adrienne explodiu. Ele levantou-se abruptamente, seu copo batendo na mesa, o líquido âmbar derramando sobre a madeira polida. Não ouse. Me dê um sermão. Você acha que é melhor do que eu porque construiu algumas empresas e tem a imprensa comendo na sua mão. Você nunca foi casado. Você não sabe como é. Alexandre também se levantou, com sua estrutura imponente, superando seus irmãos mais novos. O contraste entre eles era gritante. O desespero de Adrienne contra a compostura inabalável de Alexandre. Posso não ser casado, disse Alexandre, seu voz calma, mas com um tom de aço. Mas eu sei o que significa ser um homem, e um homem protege sua família. Um homem não abandonar a esposa. Um homem não ri enquanto a mulher que carrega seu filho é atacada. O silêncio tomou conta da cabana. Ninguém ousou se mexer. Os investidores ficaram olhando. A comissária de bordo ficou paralisada. A respiração de Emily era curta e ofegante, enquanto ela apertava a barriga com mais força. Vanessa tentou se recompor, dando um passo para frente com uma risada fraca. Isso é ridículo. Adrienne não precisa te ouvir. Ele é dono de si. Ele não precisa que seu irmão mais velho lhe diga como lidar com seu casamento. Alexander virou a cabeça lentamente, fixando-a com um olhar tão penetrante que ela cambaleou para trás. Você não pertence a este lugar, disse ele friamente. Você não passa de um parasita, alimentando-se de sua fraqueza. Este plano é para a família, negócios e legado. Você não é nenhum deles. Essas coisas. As bochechas de Vanessa coraram, seus lábios tremeram enquanto sua confiança evaporava. Pela primeira vez, ela não tinha nenhuma inteligência. Resposta. Adrienne estendeu a mão para o braço dela, tentando firmá-la, mas as próximas palavras de Alexander cortaram a cabine como um lâmina. Emily fica, declarou ele. Você vai embora? Suspiros encheram a sala. Vanessa olhou para ele em choque. O quê? Você não pode simplesmente eu posso. Alexander interrompeu. Seu voz de trovão. E eu vou. O nome Carter representa poder, dignidade e lealdade. Você o arrastou. Você não pode tomar decisões por mim. Eu não sou uma criança para você. Chefe por aí. Os olhos de Alexander endureceram. Você já provou que não é homem. Se você fosse, você não estaria aqui exibindo sua amante enquanto sua esposa grávida chora em silêncio. As lágrimas de Emily derramaram. De novo, mas desta vez eram diferentes. Não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo novo. Ela se sentia vista, protegida. Durante anos, suportou sozinha a crueldade de Adrienne. E agora alguém a defendeu diante de todos. Sua mão tremia enquanto ela enxugava uma lágrima do rosto. Sussurrando quase inaudivelmente. Obrigado. Alexander ouviu. Seu olhar se voltou para ela por um breve segundo, amolecendo antes de retornar para Adrien. Isso acaba hoje à noite, disse ele com firmeza. Quando pousarmos, você e eu teremos uma conversa muito séria sobre as consequências. Mas por enquanto, sua voz se elevou, comandando a sala. Não mais uma palavra contra ela. Você entendeu? Ninguém ousou discutir.
Nem Adrien, nem Vanessa, nem mesmo os investidores que construíram suas fortunas com base no confronto. A cabine estava pesada de tensão, cada respiração carregada de verdades não ditas. Adrienne afundou-se no assento, seu mandíbula cerrada, orgulho ferido, mas poder em declínio. Vanessa sentou-se ao lado dele, pálida e abalada, com as garras cegas. Emily recostou-se lentamente, com o coração batendo forte e o corpo tremendo. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela não estava afogando-se sozinho. Mas por baixo do frágil alívio, outro medo fervilhava. Porque se Alexandre tivesse intervindo agora, o que mais ele sabia? E o que aconteceria quando todas as verdades ocultas finalmente viessem à tona? Porque uma coisa era certa. Este foi apenas o começo da queda de Adrian Carter. O jato particular era ainda no ar, mas parecia que o chão já havia se movido sob os pés de todos. A atmosfera estava espesso, sufocante e carregado de tensão. Todos os passageiros, investidores, comissários, até os pilotos atrás da porta da cabine sabiam que estavam testemunhando algo que nunca esqueceriam. Alexander Carter estava no centro de tudo, elevando-se sobre seu irmão mais novo com uma calma que irradiava mais poder do que a de Adrienne. Arrogância mais alta que alguém poderia ter. Suas palavras ainda ecoavam no silêncio. Isso acaba hoje à noite. Emily sentou-se em silêncio, com as mãos ainda tremendo sobre a barriga. Seu corpo doía por causa da tensão. Seu cabelo, seu rosto queimava de humilhação, mas pela primeira vez em anos, ela sentiu os leves movimentos de segurança. A presença de Alexander era como um muro entre ela e a crueldade que quase a destruíra. Adrien, no entanto, não estava pronto. Ele se inclinou para frente, com a expressão distorcida pela frustração. Não pense que pode me humilhar assim. Isso, Alex. Você pode ser o chamado irmão de ouro, o bilionário com a imagem perfeita, mas eu construí a minha própria vida. Você não me controla. Os olhos de Alexander se estreitaram ligeiramente, mas sua voz permaneceu imóvel. Não, Adrien, você não se controla, e esse é o problema. Ele se virou, lentamente, deliberadamente, em direção aos investidores sentados nas proximidades. Senhores, vocês viram com seus próprios olhos. Este homem, que afirma representar o nome Carter, que faz parte do conselho de nossos empreendimentos, desfila sua amante na sua frente enquanto degrada sua esposa, uma mulher carregando o próximo herdeiro da nossa família. Você confia em um homem assim para lidar com seu dinheiro, seus contratos, seus parcerias? Os investidores ficaram tensos. Ninguém ousou falar, mas suas expressões revelavam desconforto. Eles investiu não apenas em Adrien, mas no nome Carter, e agora esse nome estava manchado por sua imprudência. O rosto de Adrienne empalideceu, depois leu com fúria. Você não ousaria. Eu simplesmente ousei. Alexander interrompeu-lo. Sua voz se elevou ligeiramente, carregando todo o peso de sua autoridade. Não permitirei que você manchar o que gerações construíram. Seu comportamento esta noite é mais do que um fracasso pessoal. É uma vergonha para esta família, esta empresa e este legado. Vanessa zombou, cruzando os braços. Braços. Por favor, todos aqui sabem que Adrienne é a verdadeira encantadora. Não você. Você se esconde atrás dos seus bilhões, mas Adrien, ele sabe como conquistar as pessoas. É por isso que ele não precisa da sua aprovação. O olhar de Alexander se voltou para ela, afiado como uma lâmina. Você confunde manipulação com charme, e você confunde ganância com amor. O que exatamente você acha que Adrienne tem? Te deram, Vanessa, alguns vestidos, um assento neste jato. Você sabe quanto ele cobrou para pagar por eles? Vanessa piscou. De repente incerto. Do que você está falando? Alexander enfiou a mão na pasta, que estava em seu lado. Ele puxou uma pasta fina e jogou-a sobre a mesa com um tapa forte. Papéis se espalharam pela superfície polida. Madeira. Registros financeiros, disse ele friamente. Saques, transferências, contas de gastos,
todas vinculadas a Adrian Carter. Centenas de milhares foram canalizados para hotéis, joias e entretenimento. A maior parte com o seu nome anexado. Os investidores se inclinaram para a frente, arregalando os olhos enquanto examinavam os documentos. Murmúrios. Ondulou pela cabine. Adrian correu para pegar os papéis, o rosto contorcido de pânico. Esses são particulares. Você não tinha direito de... Eu tenho todo o direito. Alexander interrompeu, sua voz retumbante. Eu avisei. Meses atrás, Adrian. Eu vi as discrepâncias. Eu vi os gastos imprudentes. E eu te dei uma chance de corrigi-lo. Em vez disso, você dobrou a aposta. Você usou o dinheiro da empresa para financiar seu caso, para manter essa mulher satisfeita. Enquanto sua esposa estava em casa, grávida, se perguntando onde você estava. O quarto congelou. A traição de Adrienne não era mais um pecado particular, sussurrado nas sombras. Era um fato, exposto sob a luz implacável das evidências. Emily, ofegou baixinho, sua mão voando para a boca. Ela suspeitava que Adrienne a estava traindo, mas ela nunca soube o que. A profundidade de seu engano, o dinheiro, as mentiras, a traição que foi além do casamento e atingiu os negócios. A voz de Adrienne falhou enquanto ele tentava se recuperar. Você não entende, Alex. Eu ia pagar de volta. Era temporário. Apenas sozinho. Sozinho. Alexander latiu, sua compostura quebrando em fúria controlada. Você chama isso de roubar apenas da sua própria empresa. Você colocou todos os investidores em risco. Você colocou nossa família em risco. Em risco. O rosto de Vanessa perdeu a cor. Ela olhou para Adrienne com olhos arregalados em pânico. Você me disse que era seu dinheiro. Você me disse. Cale a boca. Adrienne sibilou, agarrando seu braço. Mas ela puxou, afastando-a. Sua voz elevando-se em desespero. Você mentiu para mim. Você me fez acreditar que estava no controle. Que você poderia me dar tudo. E todo esse tempo você estava roubando. Sua voz estridente ecoou pela cabine, selando o destino de Adrienne. O olhar de Alexander os perfurou com frieza e determinação. Este é o que acontece quando a arrogância substitui a responsabilidade. Quando a luxúria substitui a lealdade. Você construiu sua casa em mentiras, Adrian. E hoje à noite, ele fechou a pasta com força, seu tom carregado de julgamento. Ela desmorona. A cabine estava em completo silêncio. Adrian afundou-se na cadeira, derrotado, mas ainda fervendo. Seu orgulho se agarrando-a. Qualquer resquício de dignidade que lhe restasse. Vanessa sentou-se rigidamente ao lado dele, sua expressão antes presunçosa substituída por medo. O peito de Emily subia e descia em respirações rápidas. Ela sentia como se estivesse assistindo a sua vida se desenrolar diante dos seus olhos. Wise. Pela primeira vez, não era ela que estava sendo dilacerada. A máscara de Adrienne havia caído, e o mundo finalmente o viu como ele era. Estava. Seus olhos se voltaram para Alexander. Gratidão, confusão e admiração colidiram. Em seu peito, ele havia destruído a fachada de Adrienne com precisão cirúrgica. Ao fazê-lo, ele havia dado algo que ela pensava ter perdido para sempre. A possibilidade de justiça. Alexander se endireitou, olhando para seu irmão uma última vez. Quando pousarmos, o conselho saberá disso. Você responderá por cada dólar, cada mentira, toda a humilhação que você causou, e Emily. Ele se virou para ela, seu tom suavizando. Ela merece coisa melhor. Ela vai melhorar. Os lábios de Emily se abriram, sua garganta se apertou. Ela queria agradecê-lo, dizer a ele o que suas palavras significavam, mas o nó em seu peito era muito pesado. Em vez disso, uma única lágrima escorreu por seu bochecha, brilhando na luz fraca da cabine. E embora Adrienne estivesse sentada a apenas alguns metros de distância, pela primeira vez, Emily não se sentia mais como sua prisioneira. Ela se sentia livre. O que ela não sabia era que a liberdade tinha um preço, e a batalha estava apenas começando.
O jato cortou o céu noturno, mas dentro do... O mundo estava se desfazendo para Adrian Carter. Ele estava sentado rigidamente em sua cadeira, com o maxilar cerrado e o suor escorrendo pelas têmporas. O sorriso confiante que o carregou durante anos de decepção desapareceu, arrancado pela frieza de Alexandre. Precisão. Emily sentou-se em frente a ele, ainda abalada, com a mão apoiada protetoramente sobre o estômago. Seu corpo tremia com a lembrança do ataque de Vanessa, mas seus olhos, vermelhos e inchados de lágrimas, permaneceu fixa em Adrian. Ela o amou uma vez. Ela carregou seus fardos, acreditou. Suas promessas, sonhava com seu futuro juntos. Mas agora, olhando para o homem à sua frente, ela percebeu que ele era um estranho. Vanessa, por sua vez, estava se desfazendo à sua maneira. Seu exterior impecável rachou, o pânico se espalhando por suas feições pintadas. Ela havia construído sua confiança no charme de Adrienne, em suas promessas sussurradas, em seus presentes caros. Mas com a revelação de Alexandre, esses presentes viraram cinzas. Não eram provas de amor. Foram roubados. Bugigangas financiadas por engano. Eu posso explicar, murmurou Adrienne, com a voz trêmula, mas ainda carregada de arrogância. Seus olhos se voltaram para os investidores como se pedissem compaixão. Isso está sendo exagerado. Não é o que? Parece que sim. A expressão de Alexandre endureceu. Não nos insulte mais. Nós vimos os registros. Vimos a traição. A questão agora é: o que mais vocês estavam escondendo? Os investidores inclinaram-se para a frente, com os olhos aguçados. Eram homens que prosperavam com a informação, que sentiam o cheiro da fraqueza como lobo circulando. Presa, e Adrienne estava sangrando. Adrienne passou a mão pelos cabelos, perdendo a compostura. Olha, eu precisava. O dinheiro. Eu ia devolver assim que os novos negócios fossem fechados. Vanessa, ela precisava de apoio. Ele gesticulou fracamente, em direção a ela. Vanessa virou a cabeça bruscamente em sua direção, com os olhos brilhando. Apoio, sibilou ela. Você me disse isso. Era seu dinheiro. Você me disse que tinha tudo sob controle. Eu não me inscrevi para ser arrastado para algum escândalo que poderia me destruir. Adrienne agarrou seu pulso. Sua voz áspera. Mantenha sua boca fechado. Ela puxou a mão, sua voz elevando-se com fúria e medo. Não, Adrian, eu não vou. Você mentiu para mim. Você me fez acreditar que eu estava segura com você. E agora? Eu também vou ficar arruinada. Você acha que eu vou afundar com você? Suas palavras cortaram a cabine, cruas e desesperados. Os investidores trocaram olhares, alguns quase sorrindo com a implosão que acontecia diante deles. Alexander permaneceu em silêncio, deixando o caos revelar mais do que ele jamais conseguiria com palavras. O coração de Emily batia forte. A confissão foi como uma pedra caindo em seu peito. Ela havia suportado a crueldade, a negligência e a traição dele. Wise, ouvindo isso dito em voz alta, ouvindo Vanessa admitir as mentiras, não havia mais como negar a verdade. Você me disse, continuou Vanessa, com a voz trêmula, que seu irmão tinha ciúmes de você, que você era a verdadeira cérebro da família, que em breve você teria mais do que ele. Você disse que eu estaria ao seu lado quando isso acontecesse. Isso foi mentira também. O rosto de Adrienne se contorceu de raiva. Não distorça isso, Vanessa. Eu te dei tudo. Você não me deu nada além de luxo emprestado. Ela retrucou. Você me prometeu poder, estabilidade. Em vez disso, você me deu migalhas pagas com dinheiro roubado. Sabe o que acontece com mulheres envolvidas em escândalos como esse? Descartado, esquecido. Não vou deixar você me arrastar para baixo. Suas palavras ecoavam com desespero, mas por baixo do pânico havia verdade. Vanessa era uma sobrevivente e conseguia ver o navio de Adrienne afundando. Alexander finalmente deu um passo à frente. Sua voz era como aço. Veja, Adrian, até. Ela vê no que você se tornou. Você a usou assim como usou todo mundo. Emily, esta família, nosso nome,
Até mesmo pessoas que confiaram seus investimentos a você. E agora a máscara sumiu. A respiração de Adrienne estava irregular. Os olhos se alternavam entre Vanessa, Emily e seu irmão. Vocês não podem fazer isso comigo. Vocês não podem se voltar todos contra mim. Emily. Lábios entreabertos, sua voz quebrando o silêncio. Era a primeira vez que ela falava desde o ataque. Você fez isso consigo mesma, Adrienne. Suas palavras eram suaves, trêmulas, mas tinham mais peso do que qualquer acusação. A cabine inteira ficou imóvel, ouvindo. Os olhos de Emily brilharam com lágrimas, mas sua voz ficou mais forte. Eu implorei para você. Me ame. Eu implorei para você me ver, para ver nosso bebê, mas você não se importou. Você a escolheu. Você escolheu seu orgulho. E agora, o mundo inteiro sabe o que você é. Adrienne estremeceu como se tivesse sido atingida. Por um momento, ele parecia quase humano, assombrado, quebrado. Mas o lampejo de vulnerabilidade desapareceu rapidamente, substituído pela raiva. Você acha que é melhor do que eu, Emily? Acha que alguém vai acreditar em você sem mim? Você não é nada sem mim. Esse sobrenome. A voz de Alexander cortava como um chicote. Você está errado, Adrien. Ela é tudo o que esta família deve representar. Lealdade, dignidade, resiliência. Você é quem não tem nada. A risada de Vanessa era aguda e amarga. Ele é. Certo. Você está acabado, Adrien. E eu não vou afundar com você. Vou encontrar alguém que consiga manter o seu promessas. Adrienne a encarou, incrédula, com a traição estampada no rosto dele. Você está me deixando? Vanessa deu de ombros, a voz carregada de desprezo. Você não tem mais nada a oferecer. Por que eu ficaria? As palavras ficaram presas no ar como um veredicto final. Adrien, o homem que antes se pavoneava com arrogância, agora estava sentado desmoronando em seu assento. Sua amante se voltou contra ele. Sua esposa se manifestou contra ele. Seu irmão destruiu sua fachada. Emily exalou trêmula, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha. Por tanto tempo impotente, sem voz. Mas esta noite, Adrienne, a traição havia sido trazida à tona para que todos vissem. E sob essa luz, ela sentiu algo se agitar dentro dela. Uma força que ela pensava ter perdido. Alexandre se endireitou, sua voz firme. Quando aterrissarmos, isso irá mais longe. A diretoria ouvirá. A imprensa ouvirá. E Adrien, sua queda será pública. Os ombros de Adrienne caíram, sua cabeça pendendo. Ele havia construído seu mundo em mentiras. E agora esse mundo estava desmoronando ao seu redor. Emily fechou-a olhos, a mão pressionando a barriga. Pela primeira vez em meses, ela sussurrou para o bebê. Nós vamos. Fique bem. E embora seu coração ainda doesse, ela acreditava. Mas o que ela ainda não percebeu era que a exposição foi apenas o primeiro passo. Porque a verdadeira luta por sua dignidade ainda estava por vir. O jato zumbia firmemente enquanto cortava o céu escuro da noite. Mas para Emily, o mundo ficou em silêncio. Os gritos, acusações, a traição estridente de Vanessa, as defesas em pânico de Adrienne, tudo isso, borrado em um eco distante. Ela sentou-se caída contra o assento de couro, suas mãos trêmulas pressionadas protetoramente sobre sua barriga. Seu corpo doía, não apenas pelo puxão violento em seu cabelo, mas do peso de tudo que havia sido rasgado. Ela tentou se manter firme, suportar humilhação silenciosamente como sempre fez. Mas agora, com a verdade exposta, com a máscara de Adrienne se estilhaçou, ela sentiu como se o chão tivesse sido puxado sob seus pés. Seu peito arfava enquanto as lágrimas rolavam. Livremente, imparável agora. Ela não se importava com quem visse. Nem os investidores, nem Vanessa, nem mesmo Adrien. A dor era grande demais para esconder. Ela virou o rosto para a janela oval onde as estrelas piscavam friamente. E distante contra a escuridão infinita. Ela sussurrou tão baixinho que só seu bebê conseguia ouvir. Sinto muito.
Sinto muito que você tem que sentir tudo isso comigo. As memórias a inundaram como uma maldita quebra. Ela se viu aos 22 anos, a garota esperançosa que tinha se apaixonado pelo charme de Adrienne. Ele a conquistou com grandes gestos e promessas de para sempre. Ela se lembrou de como seu coração disparou quando ele pegou sua mão pela primeira vez no gala onde se conheceram, sussurrando: "Você é diferente. Você é aquele por quem eu estava esperando." Ela se lembrou do casamento, luxuoso, brilhante, um sonho de conto de fadas. Seus pais choraram lágrimas de alegria, acreditando que estava se casando com segurança e amor. Ela também acreditava nisso. Ela caminhou até o altar com esperança no peito e estrelas nos olhos, sem nunca imaginar que aquelas estrelas iriam um dia se transformará em cinzas. Ela se lembrou dos sacrifícios, de como ela havia desistido de sua carreira para sustentar a dele, como ela trocou seus próprios sonhos pelas ambições dele. Ela acreditou nele quando ninguém mais fez, ficou ao seu lado quando os investidores riram de seus primeiros fracassos. Ela tinha sido sua âncora, sua confidente, sua maior crente, e esta foi a sua recompensa. Sentada humilhada num jato enquanto exibia outra mulher dela, os soluços se aprofundaram, seu corpo se curvando para frente, sua barriga pressionada contra suas coxas enquanto ela se abraçava, balançando gentilmente, como se tentasse acalmar o próprio coração partido. O bebê chutou e isso só aumentou a dor. "Você merece um pai melhor", ela sussurrou em meio às lágrimas. "Você merece algo melhor do que isso." A cabana estava mais silenciosa agora. Os investidores trocaram olhares inquietos, incomodados com a demonstração crua de dor diante deles. Vanessa sentou-se rigidamente. Seus lábios se apertaram finos, sua confiança destruída. Adrienne sentou-se curvado, fervendo silenciosamente, seus olhos fixos no chão. Apenas Alexander observava Emily atentamente, com o maxilar tenso e os punhos cerrados ao lado do corpo. "Emily", disse ele, suavemente, com a voz firme, mas não fria. "Você não precisa mais carregar esse peso sozinha." Ela balançou a cabeça, incapaz de encontrar seus olhos. "Mas eu já fiz isso. Durante anos, dei a ele tudo o que eu tinha. E agora não sobrou nada de mim." Sua voz falhou, as palavras saíram como vidro quebrado. "Você sabe o que é como ser invisível. Viver numa casa cheia de ouro e mármore, mas sentir-se como um fantasma. Observar o homem que você o amor olha para você como se você fosse um fardo em vez de seu parceiro." Suas lágrimas turvaram sua visão, sua voz tremeu. Com angústia, implorei que ele me visse, que me amasse, e tudo o que obtive foi silêncio, ou, pior, crueldade. Sua confissão perfurou a cabine. Não era apenas dor. Era o som de anos de sofrimento finalmente se libertando. Os investidores se mexeram desajeitadamente, alguns baixando os olhos. Até Vanessa, apesar de toda a sua arrogância, desviou o olhar. Adrien finalmente falou, seu tom ríspido, na defensiva. "Você acha que é algum tipo de vítima? Você tinha tudo. A casa, o dinheiro, o nome. Sabe quantas mulheres matariam para ter o que você tinha?" A cabeça de Emily estalou, em direção a ele. Seu rosto transbordava de lágrimas, mas seus olhos brilhavam de fúria. Nada disso importava sem amor, Adrien. Nada disso. De que adianta uma mansão se ela parece uma prisão? De que adianta dinheiro se ele vem acompanhado de traição? Você me quebrou. Você nos quebrou. Sua voz falhou na última palavra, e ela desabou de volta no assento, seus soluços retornando, com força total. As mãos de Alexandre apertaram a borda da mesa, seu rosto uma máscara de raiva contida. Ele queria gritar com o irmão, arrastá-lo pelo chão e forçá-lo a olhar para a mulher que ele havia destruído. Mas ele sabia que este não era o seu momento. Era o de Emily. E ela estava finalmente deixando-o. Verdade à tona. Sua mente girou ainda mais no tempo para as noites solitárias em sua cobertura, quando Adrienne nunca voltava para casa. O leve perfume que permanecia em suas camisas,
As manchas de batom que ela tentava fingir que não via, até a espera sem fim. As desculpas, o gaslighting que a fez questionar sua própria sanidade. Ela lembrou-se de estar no quarto do bebê uma noite, olhando para o pequeno berço que ela havia decorado sozinha. Ela sussurrou para seu bebê ainda não nascido. Talvez ele se recupere quando você estiver aqui. Talvez você o lembre do amor. Mas esta noite tinha provado o contrário. Sua voz falhou novamente quando ela sussurrou no silêncio da cabine. Não sei o quanto mais posso pegar. O bebê chutou novamente, mais forte desta vez, como se estivesse respondendo. Emily pressionou as duas mãos sobre a barriga, lágrimas escorrendo pelo queixo. Preciso ser forte por você, mas não sei se consigo. Por um momento, o único som foi seus soluços e o zumbido constante dos motores. Então, lentamente, Alexander se moveu. Ele cruzou o corredor, abaixando-se ao nível dela. A voz dele era baixa, firme, dirigida apenas a ela. Você consegue, disse ele. Você é mais forte do que pensa e não está mais sozinho. Emily olhou para ele, seu rosto manchado de lágrimas, cheio de lágrimas. Com dúvida. Mas e se eu estiver? E se, quando este avião pousar, eu não tiver para onde ir? O olhar de Alexander não vacilou. Então, venha até mim. Você terá proteção. Você terá um lugar. Você terá a chance de reconstruir. Seus lábios tremeram, lágrimas frescas escorrendo. Por quê? Porque você me ajudaria. Seus olhos suavizaram, mas sua voz permaneceu firme. Porque você merece. E porque meu irmão não pode ser o fim da sua história. Emily o encarou, com o coração disparado, as palavras dele a envolvendo como uma tábua de salvação lançada em mares tempestuosos. Embora seu corpo ainda tremesse, embora sua dor ainda estivesse viva, algo dentro dela mudou. Era pequeno, frágil, mas inegável. Uma faísca. Pela primeira vez em muito tempo, ela perguntou-se se talvez, apenas talvez, sua história não tivesse terminado. Mas à medida que a noite avançava e o jato se aproximava de sua destino, ela ainda não sabia que seu colapso esta noite se tornaria a base de sua maior ascensão. A cabine do jato estava pesada, cheia do peso das lágrimas não derramadas e das ruínas de um casamento. Emily recostou-se. Seu assento, esgotada de seu colapso. Seus olhos estavam inchados, sua voz rouca, mas suas mãos nunca deixaram sua barriga. Ela sussurrou para seu filho como se a pequena vida dentro dela fosse a única âncora, mantendo-a à tona. Em frente a ela, Adrienne estava amuada em um silêncio amargo, seu orgulho em farrapos. Sua amante se voltou contra ele. Seu irmão o humilhou, e sua esposa, sua antiga esposa quieta e submissa, finalmente falou com uma força que cortou sua arrogância. Ele não conseguia controlar a narrativa, e isso o aterrorizava. Mas Alexander Carter não tinha terminado. Ele estava no centro da cabine, ombros largos e retos, sua presença imponente exigindo atenção. Quando ele falou, sua voz era comedida, firme, mas cada palavra carregava o peso de um martelo caindo. Emily, disse ele, voltando o olhar para ela, tem uma coisa que você precisa saber. Algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Ela franziu as sobrancelhas. Ela olhou para ele confusa, com os lábios entreabertos. O que você quer dizer? Adrienne zombou, tentando recuperar um pingo de controle. Não dê ouvidos. Para ele, Emily. Ele só está tentando te jogar contra mim. Ele sempre me invejou. Sempre tentou roubar o que é meu. O olhar furioso de Alexander o calou instantaneamente. Você roubou de si mesmo, Adrien, e perdeu tudo. Por causa disso. Mas, Emily, ele suavizou o tom ao voltar o olhar para ela. Você teve mais poder do que imagina. O tempo todo. Emily piscou, balançando a cabeça. Eu não entendo. Alexander. Ele enfiou a mão na pasta novamente e tirou outra pasta. Esta com o lacre dourado. Ele a colocou sobre a mesa entre eles. Este é o testamento do meu pai, aquele que nunca lhe foi mostrado. A cabine ficou em completo silêncio. Adrienne, rosto sem cor,
os olhos arregalados em choque. Você não faria isso, sibilou ele. Eu faria, Alexander respondeu friamente. E eu sou. Emily hesitou antes de chegar. Para a frente com as mãos trêmulas. Ela abriu a pasta, seus olhos examinando a letra elegante. E então ela viu seu próprio nome escrito em tinta preta, ao lado do de Alexander. Ela prendeu a respiração. O que é isso? É a verdade. Alexander disse com firmeza. Quando você se casou com Adrien, meu pai atualizou o testamento. Ele a via como parte desta família, não apenas como a esposa de Adrienne, mas como alguém que personificava os valores que ele queria que o nome Carter transmitisse. Lealdade, integridade, força. Você foi adicionado como beneficiário, não Adrien. Você, Emily. O coração batia forte no peito. Sua visão turva enquanto ela relia as palavras repetidas vezes, incapaz de acreditar nelas. Desta vez, ela pensou que era impotente, um fardo, uma reflexão tardia. Mas aqui estava, por escrito. Ela não era nada. Ela era uma herdeira do império. Adrienne levantou-se de um salto. Fúria. Fervendo. Mentiras. Ela não merece. Ela não passa de um caso de caridade. Papai nunca teria feito isso. Ele fez. Alexander cortou a voz bruscamente. E lá no fundo, você sabe por quê. Ele viu através de você, Adrien. Ele sabia que você não tinha disciplina, caráter, força para liderar, para que ele salvaguardasse o futuro da família. Emily foi escolha dele, não sua. Suspiros percorreram os investidores. Vanessa arregalou os olhos, boquiaberta. Até os atendentes congelaram. A revelação enviou ondas de choque pela cabine. Emily pressionou a mão contra o peito, o coração disparado. Eu não sei o que dizer. Alexander se aproximou, seu tom suavizando. Você não precisa dizer nada, mas precisa. Entenda. Você não é impotente. Você nunca foi. Adrienne tentou tirar sua dignidade, mas ele não consegue tirar quem você é. E agora você tem o direito legal de proteger a si mesma e ao seu filho. Seus lábios tremeram quando lágrimas encheram seus olhos. Não lágrimas de desespero desta vez, mas de descrença, de alívio avassalador. Por tanto tempo, ela tinha vivido nas sombras, convencida de que não tinha voz, nem força. E agora, de repente, a verdade iluminou tudo. A voz de Adrienne falhou em desespero. Emily, me escuta. Não deixe que ele distorça isso. Você é minha esposa. Deveríamos ser um time. Você não pode ficar do lado dele. Você não pode destruir. Minha Emily se virou para ele lentamente, suas lágrimas ainda caindo. Mas quando ela falou, sua voz carregava uma força silenciosa que assustou até a si mesma. Você se destruiu, Adrienne, e nos destruiu. Eu implorei por amor, por respeito. E você me traiu. Você não pode pedir lealdade agora. Suas palavras foram mais duras do que qualquer golpe. Adrienne cambaleou para trás, com o rosto se desintegrando. Pela primeira vez, ele pareceu pequeno, fraco, derrotado. Vanessa se inclinou para a frente, com um sorriso irônico, retornando de forma distorcida. Então, ela tem o dinheiro, o poder. Parece que você realmente acabou, Adrien. Ela riu alto, mas o som soou oco. Até ela pareceu abalada com a revelação. Emily a ignorou. Pela primeira vez, ela não estava olhando para Vanessa. Ela não estava olhando para Adrien. Ela estava olhando para si mesma. Para a força que ela havia esquecido. Para a resiliência enterrada sob anos de dor. Sua mão repousava firmemente sobre a barriga enquanto ela sussurrava. Vamos ficar bem. Mamãe não é mais fraca. Alexander inclinou a cabeça levemente, uma rara suavidade brilhando em seus olhos. Essa é a verdade que meu pai viu em você, e agora o mundo também verá. Emily fechou a pasta, seus dedos trêmula, mas resoluta. Ela olhou para Adrienne uma última vez, com a voz calma, mas firme. Quando este avião pousar, eu estarei pedindo o divórcio. E desta vez, você não vai tirar nada de mim. Nem meu filho,
Nem minha dignidade, nem meu futuro. Adrienne afundou na cadeira, os ombros cedendo sob o peso da derrota. A fachada imponente que ele havia construído por anos se foi. E em seu lugar não havia nada além de um homem quebrado. O jato zumbia. Mas dentro da cabana, uma nova energia enchia o ar. Emily não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava começando a subir. E ninguém, nem Adrienne, nem Vanessa, nem mesmo seus próprios medos, poderia. Pare o que estava por vir. O rugido dos motores do jato finalmente suavizou em silêncio quando o avião pousou em Paris. Mas dentro do coração de Emily Carter, um novo fogo começou a rugir, mais alto que qualquer máquina. Ela deu um passo. No asfalto com as pernas trêmulas, seu corpo ainda carregando o peso da humilhação, da traição e do desgosto. Mas também algo mais. Determinação. Pela primeira vez desde o dia do seu casamento, ela não se agarrou mais aos braços de Adrienne. Sobra. Ela não se sentia mais acorrentada às escolhas ou à crueldade dele. A revelação de seu lugar na família Carter. Will abriu uma porta que ela nunca soube que existia. E através dela ela vislumbrou uma versão de si mesma que ela tinha quase esquecida. Uma mulher que conseguia se manter firme, que conseguia lutar, que conseguia proteger não só a si mesma, mas também a sua criança. Alexander ficou perto, mas deu-lhe espaço. Ele não pairou, não a aglomerou. Ela, em vez disso, ele ofereceu uma orientação silenciosa. Amanhã, você se encontrará com a família. Advogados em Paris. Ele explicou enquanto seu comboio de carros pretos se afastava do aeroporto. Eles vão confirmar tudo o que te mostrei no jato. Você verá por si mesma que o poder é seu agora. Mas Emily, poder significa nada, a menos que você use. Ela assentiu, com as mãos apoiadas na barriga. Eu não sei se estou pronto. O olhar penetrante de Alexander suavizou-se. Você também não estava pronto para a traição, mas sobreviveu a ela. E agora você fará mais do que sobreviver. Você vai se erguer. As palavras ecoaram em sua mente. Mente muito depois de chegarem ao hotel, um monumento 5 estrelas de vidro e mármore. O tipo de lugar onde bilionários travavam guerras silenciosas a portas fechadas. Emily seguiu um membro da equipe até sua suíte. Mas quando ela abriu, as portas douradas fizeram com que ela congelasse. O quarto não era apenas luxuoso, era preparado. De um lado, uma fileira de vestidos de grife pendurados em tons poderosos. Vermelhos escuros, verdes esmeralda, pretos meia-noite. Do outro, vaidade, maquiagem cuidadosamente arranjada e joias brilhavam sob as luzes. E ao lado da cama, um bilhete no bolso de Alexander. Mãe, você é mais forte do que imagina. Use-a, mostre-a. Seus joelhos cederam, e ela afundou na cama, com as lágrimas ameaçando cair. Ninguém jamais lhe dera ferramentas para se levantar. Durante anos, disseram para ela se encolher, se submeter, ficar quieta. E agora, aqui estava a prova de que alguém acreditava em seu potencial. Que, naquela noite, Emily mal dormia. Seus sonhos eram inquietos, cheios de ecos da crueldade de Adrienne, do riso de Vanessa, e a voz firme de Alexandre. Ao amanhecer, ela se levantou com uma decisão. Ela não seria mais a mulher escondida no canto, segurando a barriga em silêncio. Ela se tornaria alguém que ela, criança, pudesse admirar. A transformação começou lentamente. O primeiro passo foi físico. Ela ficou diante do espelho, olhando para seu reflexo pálido. Seu cabelo estava emaranhado, sua pele manchada de tanto chorar. Ela parecia quebrada, mas ela deixou o estilista que Alexander havia contratado entrar. Algo mudou. Horas se passaram em um borrão de ferros de ondulação, pincéis e pós. Quando terminou, Emily mal se reconheceu. Seu cabelo caía em ondas suaves, emoldurando-a rosto com elegância. Seus olhos brilhavam, não mais embotados pela dor, mas aguçados pela determinação. O inchaço ao redor de suas bochechas havia desaparecido, substituído por um brilho que não demonstrava riqueza, mas resiliência. O segundo passo foi a roupa. Ela vestiu um vestido verde escuro que abraçava suas curvas modestamente,
mas, poderosamente, o tecido fluindo como a própria força. Em volta do pescoço, ela prendeu um diamante simples, mas marcante. Pingente. O presente da propriedade Carter que ela outrora escondera com vergonha, acreditando que não o merecia. Agora, repousava contra seu coração como uma armadura. O terceiro passo era interno. Ela ficou diante do espelho novamente, com as mãos apoiadas na barriga. Não somos mais fracos, sussurrou ela para o bebê que ainda não nasceu. Criança, não somos suas vítimas. Somos sobreviventes, lutadoras, e amanhã mostraremos isso ao mundo. Quando ela saiu a suíte naquela noite, até Alexander parou por um momento. Suas expressões cuidadosamente compostas suavizaram-se. Algo quase como admiração. Você olha. Ele começou, mas parou. Em vez disso, ele simplesmente assentiu. Você parece pronta. Emily sorriu levemente, uma mistura de nervosismo e determinação se acumulando em seu peito. Não me sinto pronta, mas talvez seja esse o ponto. Eu estava esperando o Adrien. Dê-me forças. Agora vejo que eu as tinha o tempo todo. Eles passaram a noite se preparando. Alexander a orientou sobre o que estava por vir. Uma festa de gala organizada por um dos sócios mais próximos da família Carter, onde Adrienne deveria aparecer e divulgar sua queda como mera fofoca. Emily não compareceria como uma esposa silenciosa, mas como uma mulher com a vontade, a verdade e a força para destruir suas mentiras. Ela praticou a postura ereta, falando claramente, olhando diretamente nos olhos daqueles que duvidavam dela. Cada vez que ela tropeçava, Alexandre a lembrava. Ela, não pense em Adrien, pense em seu filho. Proteger seu filho é protegendo-se. À meia-noite, Emily desabou na cama, exausta. Mas, desta vez, seu cansaço tinha um propósito. Ela não sonhava com traição, mas com estar na luz, sem medo. Na manhã seguinte, ela acordou, com uma clareza calma. O medo ainda estava lá. Medo da raiva de Adrienne, medo de sussurros públicos, medo de tropeçar e pelos homens e mulheres poderosos que a julgariam. Mas por baixo desse medo havia roubar algo que ela nunca havia sentido antes. Ela se vestiu deliberadamente, escolhendo um vestido de um vermelho profundo, vermelho para sobrevivência, vermelho para poder, vermelho pelo sangue que ela derramou em silêncio, agora transformado em força. Seus saltos batiam no chão de mármore enquanto ela caminhava, cada passo mais alto, mais seguro. Alexander a encontrou no entrada, oferecendo o braço. Esta noite, ele disse, todos verão a verdade. Não só sobre Adrien, mas sobre você. Emily colocou a mão no braço dele, estudando a si mesma. Então vamos ter certeza de que eles. Nunca se esqueça disso. O comboio os levou para a gala onde os lustres brilhavam e as câmeras disparavam. No momento em que Emily entrou no salão nobre, sussurros percorreram a multidão. As pessoas esperavam que ela chegasse quebrada, humilhada, invisível. Em vez disso, viram uma mulher transformada, forte, radiante, sem se curvar. Adrienne, já lá dentro com Vanessa agarrada a ele, congelou no meio da risada quando ele a viu. Seu sorriso irônico vacilou, o copo quase escorregando da mão. Pela primeira vez, ele parecia alguém que não pertencia ao grupo. Emily encontrou seu olhar firme. Ela caminhou para frente. Cada passo medido, cada respiração constante. Ela não era sua sombra. Mas, ela não era mais sua vítima. Ela era a tempestade que vinha reivindicar justiça. Enquanto a multidão se virava para assistir, o palco estava pronto para o acerto de contas público que Adrien Carter temia o tempo todo. O salão brilhava com lustres, uma catedral de riqueza e influência, onde reputações eram feitas ou destruídas em única noite. A gala deveria ser a chance de Adrien Carter se recuperar, encantar investidores e descartar os sussurros que começaram a circular ao seu redor. Mas quando Emily entrou na sala, brilhando em carmesim, o queixo erguido, os passos firmes, a noite tornou-se algo completamente diferente. Cada cabeça se virou, cada sussurro aguçado,
As pessoas esperavam uma mulher destruída, escondendo-se da humilhação. Em vez disso, eles viram poder envolto em graça, dor transformada em força. Alexandre caminhou ao lado dela como um sombra de aço, sua presença silenciosa, mas imponente. Mas foi Emily quem atraiu os olhares, quem manteve a sala de uma forma. Adrienne nunca teve de verdade. O copo de Adrienne tremeu em sua mão enquanto ele a observava atravessar o corredor. Vanessa agarrou-se ao seu braço, suas unhas cravadas em sua manga, seu sorriso forçado revelando desconforto. Ele tentou se recompor, erguendo a voz com falsa bravata. Ora, olha quem resolveu aparecer. Emily, você é cheia de surpresas. Emily parou a alguns metros de distância, seus olhos fixos nos dele, sua voz calma e, claro, carregado pela sala. Você tem razão, Adrienne. Sou cheio de surpresas, mas esta noite você será a única surpreendida. A multidão murmurou. Alexandre deu um pequeno passo para o lado, dando-lhe o palco. Durante anos, ela fora a esposa silenciosa. Mas esta noite era dela. Emily tirou uma pasta da bolsa, a mesma pasta que Alexander lhe mostrará no jato. Ela ergueu-o, com a voz firme. Este é o meu nome no testamento de Carter. Aquele que seu pai atualizou quando nos casamos. Ele acreditava na lealdade, na dignidade, na força. E ele me confiou o futuro desta família, não a você. Suspiros. Ondulou pelo corredor. Câmeras dispararam. Investidores se inclinaram para a frente, famintos pelo espetáculo. Adrienne. Seu rosto ficou vermelho e seu sorriso irônico desapareceu. Isso é mentira, gritou ele, com a voz embargada. Ela não é nada sem mim. Emily se aproximou, seus saltos estalando como o martelo de um juiz. Nada sem você. Seus olhos brilhavam com uma expressão controlada. Fúria. Eu desisti de tudo por você. Minha carreira, meus sonhos, minha dignidade e volte. Você me deu uma traição. Você riu enquanto sua amante puxava meu cabelo em um avião cheio de investidores. Você roubou da sua própria empresa para financiar o seu negócio. E ousa ficar aqui e me chamar de nada. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se fixaram nela. Até Vanessa congelou, afrouxando o aperto no braço de Adrienne. A voz de Alexander soou. De lado, profunda e imponente. Ela fala a verdade. Os documentos são verificados. O conselho já foi notificado. O tempo de Adrian Carter acabou. O mundo de Adrienne desmoronou diante da multidão. Os investidores trocaram olhares. Suas expressões se tornaram frias e calculistas. Eles não estavam mais olhando para um líder. Eles estavam olhando para responsabilidade. Vanessa, sentindo a mudança, se afastou de Adrian. Sua voz era áspera. Você me disse que estava no controle. Você me disse que nada disso nos afetaria. Mas você está acabado, Adrian. Eu não vou afundar com você. Ela jogou o copo no chão. Sobre a mesa, o champanhe derramando como promessas desperdiçadas, e saiu furtivamente sob o brilho das câmeras. Adrienne estendeu a mão desesperadamente. Vanessa, não ouse. Mas ela se foi, deixando-o sozinha. O coração de Emily batia forte, mas ela se manteve firme. A multidão não era apenas testemunhando a queda de Adrienne. Eles estavam testemunhando seu renascimento. Ela ergueu o queixo, sua voz firme, embora sua olhos cheios de lágrimas. Durante anos, deixei-me acreditar que era fraco, que tinha de ficar em silêncio, que tinha de suportar. Mas esta noite, estou aqui para lembrar a todas as mulheres nesta sala que o silêncio não é força. Suportar a crueldade não é. Lealdade e amor não significam perder a si mesmo. O salão irrompeu em aplausos, agudos e estrondosos. Alguns aplaudiram cautelosamente, outros apaixonadamente, mas juntos eles construíram uma tempestade de aprovação que abafou a gagueira de Adrienne. Protestos. Ele cambaleou para a frente, com a voz embargada. Você vai se arrepender, Emily. Você vai se arrepender de ter se voltado contra mim. Alexander interveio, sua presença como uma parede. Não, Adrian. O único arrependimento aqui
É seu. Você tinha tudo. Uma esposa leal, um futuro filho, um lugar nesta família, e jogou tudo fora. 2. Os membros do conselho se aproximaram, ladeando Adrien. Um deles falou com firmeza. Terminou. Carter. A partir de agora. As ações estão congeladas. Seu assento no conselho foi revogado. A segurança irá escoltá-lo para fora. O rosto de Adrienne se contorceu com raiva e descrença. Você não pode fazer isso. Este é o meu legado. Não, disse Emily. Suavemente, sua voz carregando mais poder do que os gritos dele. Esta era sua prisão. Meu legado começa esta noite. Os guardas. Agarrou seus braços, puxando-o em direção à saída. Câmeras disparavam freneticamente, capturando cada segundo do espetáculo. Adrienne lutou, xingou, mas foi inútil. Sua queda foi pública, brutal e completa. Quando as portas se fecharam atrás dele, o silêncio permaneceu por um instante antes de dar lugar aos aplausos mais uma vez. Aplausos para Emily. Ela ficou parada, sua peito subindo e descendo de emoção. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas não eram mais as lágrimas de uma mulher quebrada. Eram lágrimas de libertação, de vitória, de catarse. Ela apertou mão na barriga, sussurrando em meio ao rugido da multidão. Estamos livres, meu amor. Finalmente estamos livres. Alexander aproximou-se, com a voz baixa, mas orgulhosa. Você conseguiu. Você não apenas sobreviveu. Você venceu. Emily se virou para ele, seus lábios tremendo em um leve sorriso. Eu não fiz isso sozinho. Por um momento, o salão pareceu desaparecer, deixando apenas os dois parados no brilho de triunfo. Emily não era ingênua. Sua jornada não havia terminado. Ainda haveria desafios. Ainda sussurros, ainda feridas. Para curar. Mas esta noite ela havia provado algo para si mesma e para o mundo. Ela não era mais definida por Adrienne. A crueldade de Carter. Ela era Emily Carter. Mais forte, mais sábia, inquebrável. Os aplausos aumentaram. Alexander se inclinou perto o suficiente para que apenas ela ouvisse. Papai estava certo. Vocês são o futuro deste mundo. Família, e eu estarei ao seu lado para garantir que ninguém nunca mais tire isso de você. Emily assentiu, suas lágrimas brilhando à luz do lustre. Ela olhou para o mar de rostos, sem mais medo do julgamento deles. Ela enfrentou traição, humilhação, desespero, e ela se reergueu. A noite começou como a chance de redenção de Adrienne. Terminou como a coroação de Emily. Enquanto as câmeras a capturavam de pé, vestida de vermelho, com a mão na barriga, o mundo se lembraria desta noite como o momento em que uma esposa quebrada se tornou imparável. Então, meus amigos maravilhosos, é assim que esta história chega ao fim. Se você ainda está aqui comigo até agora, significa que algo na jornada de Emily tocou você. Seu coração também. A vida sempre nos testa. Mas como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Assim como Emily, todos nós podemos nos levantar da traição, encontrar cura e proteger nossos dignidade. Se esta história o comoveu, curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar de esperança e não se esqueça de inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar caminhando juntos por essas jornadas poderosas.